Todos os dias acordamos com a sensação de que estamos no controle. Decidimos o que vestir, o que comer, o caminho que vamos seguir, com quem falar, o que clicar, o que ignorar. Mas será que decidimos mesmo tudo isso? Segundo estudos de neurociência e comportamento, um adulto médio toma cerca de 35 mil decisões por dia. Dessas, mais de 90% são automáticas, ou seja, você nem percebe que está decidindo. Seu cérebro já escolheu por você, silenciosamente. Essa ilusão de autonomia é reconfortante. Pensar que somos agentes 100% racionais é parte do que chamamos de autoconceito. Mas o cérebro não foi projetado para racionalizar cada passo. Pelo contrário, ele é uma máquina de economia de energia. Cada decisão exige esforço cognitivo, e esforço exige combustível, que no cérebro se traduz em glicose e tempo. Por isso, a mente criou atalhos, padrões, hábitos, rotinas. Pense bem, você lembra exatamente do momento em que decidiu escovar os dentes hoje? Ou de por que pegou o celular antes de sair da cama? Essas escolhas parecem simples, mas são construídas ao longo de anos até se tornarem automáticas. E isso é bom, em parte. Sem esse piloto automático, viver seria insustentável. Imagine precisar deliberar conscientemente sobre como andar ou qual palavra usar em cada frase. Estaríamos mentalmente exaustos antes do café da manhã. Mas esse mecanismo também traz consequências, porque junto com as decisões rotineiras, o cérebro automatiza julgamentos, reações emocionais e até preconceitos. O controle total, então, é uma ilusão. Nós conduzimos algumas escolhas, mas somos conduzidos pela maioria. E quanto mais estímulos temos ao redor, como notificações, propagandas, redes sociais, mais difícil se torna identificar quando estamos realmente decidindo ou apenas reagindo. A pergunta inicial muda. Não é quantas decisões você toma, mas quantas você realmente controla. Imagine que seu cérebro é uma espécie de avião. Em alguns momentos, você está no controle total, com as mãos no manche. Em outros, na maioria deles, na verdade, o piloto automático está ativado. Você continua indo de um lugar para outro, mas sem pensar muito sobre como chegou lá. Essa metáfora ajuda a entender o conceito proposto pelo psicólogo e ganhador do Nobel Daniel Kahneman, em seu livro Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. Ele propõe que nossa mente funciona com dois sistemas distintos. Sistema 1, rápido, automático e intuitivo. Ele toma decisões instantâneas, baseadas em emoções, memórias e experiências. Sistema 2, lento, analítico, racional. Ele entra em ação quando precisamos resolver problemas complexos, fazer contas ou avaliar riscos com calma. O sistema 1 é como um filtro constante da realidade. Ele interpreta informações rapidamente, nos ajuda a atravessar a rua, a identificar rostos, a evitar perigos imediatos e, é claro, a escolher o mesmo café todas as manhãs. O sistema 2, por outro lado, exige energia e tempo. É como trocar o modo automático pelo manual. Necessário, mas cansativo. No mundo moderno, somos bombardeados por decisões o tempo todo. O que responder, o que comprar, qual emoji usar, qual aba do navegador fechar. Se o cérebro ativasse o sistema 2 a cada uma delas, estaríamos em colapso mental em poucas horas. Por isso, o sistema 1 assume e, em muitas vezes, decide por nós com base em padrões anteriores. Esses padrões são as chamadas heurísticas mentais, atalhos cognitivos, que nos ajudam a resolver problemas rapidamente, mas que nem sempre são os mais precisos ou justos. Um exemplo simples: ao ver uma manchete sensacionalista, o sistema 1 julga com emoção e familiaridade. O sistema 2 só entra em ação se pararmos para analisar criticamente, algo que raramente acontece em uma rolagem rápida de feed. O piloto automático também age em questões mais profundas. Muitos dos nossos gostos
opiniões e até valores foram herdados ou condicionados, não escolhidos deliberadamente. Pensamos estar no comando, mas muitas vezes estamos apenas seguindo a rota traçada pelo hábito, pela repetição ou pela influência externa. A ironia é que quanto mais acreditamos estar decidindo conscientemente, menos percebemos as forças que moldam nossas escolhas. Se você já se sentiu mentalmente exausto no fim de um dia comum, sem ter feito nada grande, provavelmente foi vítima de algo chamado fadiga decisional. Esse fenômeno ocorre quando nosso cérebro, sobrecarregado por pequenas escolhas acumuladas, começa a tomar decisões de forma menos racional, ou simplesmente evita decidir. Desde a hora em que acordamos, somos forçadas a decidir qual roupa vestir, o que comer no café, se respondemos uma mensagem agora ou depois, qual aba fechar, qual e-mail priorizar, se abrimos ou não uma notificação. Essas microdecisões se somam rapidamente, e cada uma delas drena energia mental. Um estudo famoso mostrou que juízes em tribunais de liberdade condicional tomavam decisões mais favoráveis no início do dia e logo após o almoço. Já ao final do expediente, a maioria das sentenças pendia para manter o réu preso, não por maldade, mas porque o cérebro cansado prefere o caminho mais seguro e menos complexo. No cotidiano, o mesmo acontece. Quanto mais decisões você toma, mais propenso fica a procrastinar, errar ou se tornar impulsivo. É nesse momento que redes sociais, aplicativos de delivery e sistemas de recomendação se tornam perigosamente eficazes. Essas plataformas são projetadas para capturar sua atenção justamente quando sua mente está cansada. Elas oferecem escolhas fáceis: rolar, clicar, comprar. A arquitetura digital atual não apenas facilita a decisão, ela decide por você, com base no seu histórico, preferências e padrões comportamentais. E não para por aí. Os ambientes físicos também moldam nossas escolhas. Supermercados colocam produtos de impulso ao lado do caixa por um motivo. Apps usam botões coloridos para induzir reações rápidas. Isso se chama arquitetura de escolha. O design de espaços, físicos ou digitais, pensado para guiar seu comportamento sem que você perceba. Tudo isso reforça a ideia de que nem sempre tomamos más decisões porque somos irracionais, mas porque estamos mentalmente exaustos. A sobrecarga não vem das grandes escolhas da vida, mas das milhares de pequenas decisões invisíveis que fazemos diariamente. Se a maior parte das nossas decisões é tomada no piloto automático, por padrões inconscientes e estímulos externos, será que ainda podemos dizer que somos verdadeiramente livres? Essa pergunta nos leva a um território que une neurociência, psicologia e filosofia. Muitos cientistas argumentam que nosso comportamento é, em grande parte, determinístico, moldado por genética, ambiente, experiências passadas e condicionamento social. Ou seja, você decide, dentro dos limites impostos por tudo aquilo que já foi decidido por você. Estudos com ressonância magnética funcional mostraram que o cérebro decide qual botão apertar até 7 segundos antes de a pessoa estar consciente dessa escolha. Isso não significa que não temos livre-arbítrio, mas sim que a consciência é muitas vezes a última a saber. Esse conceito pode ser perturbador, mas também pode ser libertador. Porque mesmo que não possamos controlar todos os fatores externos, podemos começar a observar e modificar nossos próprios padrões internos. Essa é a essência da metacognição, pensar sobre o próprio pensamento. É o que nos permite sair do modo automático e ativar, mesmo que por um breve instante, o sistema racional de tomada de decisão. Reprogramar hábitos exige intenção e repetição. Pequenos rituais como limitar notificações, organizar o ambiente ou reservar horários para decisões importantes reduzem a carga mental e recuperam seu controle sobre o que realmente importa. No fim, talvez o livre-arbítrio não seja a capacidade de decidir tudo, mas a coragem de interromper o fluxo automático e escolher conscientemente em momentos-chave. Você não precisa decidir mais, precisa decidir melhor.
O primeiro passo: perceber quantas decisões você já tomou hoje sem nem perceber. Tomar decisões é um ato invisível que molda a arquitetura da nossa vida. A maioria delas é silenciosa, quase imperceptível, mas juntas definem nosso caminho, nossos hábitos, nossas relações. Ao entender como essas escolhas acontecem, começamos a enxergar os fios que nos controlam. E, mais importante, descobrimos onde podemos, de fato, puxar esses fios de volta para as nossas mãos. Não se trata de virar um mestre do autocontrole ou viver em vigilância constante, mas sim de criar pequenos espaços entre o estímulo e a resposta. Espaços onde, mesmo por alguns segundos, você possa escolher de forma consciente. Se esse vídeo fez você repensar quantas decisões realmente são suas, talvez seja a hora de reavaliar o piloto automático do seu dia a dia. Desligue notificações que não servem, observe como você reage a certos gatilhos. Questione seus padrões e, sempre que possível, escolha de novo. Porque no final, o que nos torna humanos não é o quanto decidimos, mas o que decidimos fazer com aquilo que nos foi dado. Se você curte esse tipo de reflexão embasada com ciência, filosofia e cotidiano, considere se inscrever no canal. Isso ajuda o conteúdo a alcançar mais gente. E você ainda decide, dessa vez conscientemente, receber mais vídeos assim.